Programas de auxílio financeiro como o Bolsa Família sempre geram um debate danado, não é mesmo? Mas você já parou para pensar qual é a perspectiva da doutrina social da Igreja sobre isso? E olha, a resposta vai muito além de um simples sim ou não. Hoje a gente vai mergulhar nos princípios que guiam esse pensamento, começando pela dignidade humana e chegando até a diferença fundamental entre justiça e caridade. E a gente já começa com a pergunta que vai ser o nosso guia. Ajudar quem precisa. Isso é um ato de bondade, algo opcional ou é uma obrigação fundamental da sociedade? A perspectiva da Igreja sobre esse ponto pode até surpreender. Para a gente entender bem essa resposta, vamos seguir um caminho bem lógico. Primeiro, o alicerce de tudo, a tal da dignidade humana. Depois, os pilares que transformam essa ideia em ação concreta. Em seguida, vamos ver um princípio que é bem radical sobre a propriedade. Também vamos analisar aquele equilíbrio delicado entre dar assistência e promover o trabalho. E aí sim, por fim, a gente chega na conclusão sobre o que é justiça e o que é caridade. Então vamos lá, nosso primeiro ponto, a dignidade humana. Tudo, mas tudo mesmo, começa aqui. Antes da gente falar de dinheiro, de política ou de economia, a gente precisa entender que toda a doutrina social se apoia num único conceito. Essa é a verdadeira rocha fundamental de tudo. E esse conceito é a dignidade humana. E olha, não é uma ideia vaga, não. Para a Igreja, cada pessoa tem um valor que não pode ser medido, não pode ser negociado ou ignorado, simplesmente porque ela existe e é, de alguma forma, um reflexo do Criador. Todo o resto que a gente vai discutir hoje flui direto desse ponto. E essa citação da encíclica Centésimos Anos, nossa, ela ilustra isso perfeitamente. A ideia aqui é que o ser humano não é uma ferramenta para alguma coisa. Ele é o objetivo final em si mesmo. É por causa desse valor que cada pessoa carrega que a pobreza é vista não só como um problema econômico, mas como uma verdadeira ofensa a essa dignidade. Ok? Então, se a dignidade humana é a base de tudo, como é que a gente transforma isso em ação? Como é que se constrói uma sociedade em cima desse fundamento? A Igreja propõe alguns pilares para guiar a nossa ação social. Vamos dar uma olhada nos dois mais importantes para o nosso tema de hoje. E aqui, olha, tem uma distinção que é absolutamente crucial. A diferença entre justiça e caridade. Justiça não é opcional, é um dever. É dar a alguém o que já pertence a essa pessoa por direito. A caridade? Bom, a caridade vai além. É dar do que é meu. A doutrina social diz que a caridade é essencial, claro, mas ela só pode existir em cima de uma base sólida de justiça. Primeiro vem o dever, depois vem o dom. O outro pilar é a solidariedade. E, de novo, não é só sobre sentir pena de alguém. Não é um sentimento vago, é uma decisão, sabe? Um compromisso ativo com o bem-estar de todo mundo na sociedade. Porque a gente reconhece que estamos todos no mesmo barco. É a ideia de que a minha dignidade está totalmente ligada à dignidade do outro. Bom, agora se preparem porque a gente vai entrar no que talvez seja o princípio mais desafiador de toda a doutrina social da Igreja. Um conceito que mexe diretamente com a nossa ideia de propriedade. Esse é o princípio do destino universal dos bens. A ideia é a seguinte: muito antes de existir qualquer título de propriedade, os recursos do mundo foram destinados para toda a humanidade. Isso não quer dizer que o direito à propriedade privada não existe, mas sim que ele não é absoluto. Ele tem o que se chama de função social, ou seja, ele está sempre subordinado ao bem de todos. E para que não fique nenhuma dúvida sobre a seriedade desse princípio, dá uma olhada nessa citação de São João Crisóstomo. A linguagem é fortíssima, né? Reter o que é supérfluo enquanto outros passam necessidade não é visto como uma simples falta de generosidade, mas como uma forma de roubo, uma injustiça. Porque, segundo essa lógica, esses bens já pertencem a eles. Certo? Com esses princípios todos na cabeça, como é que a Igreja lida com a questão prática dos auxílios financeiros? Aqui, ela busca um equilíbrio muito cuidadoso, navegando essa tensão entre a necessidade de emergência e a promoção da dignidade no longo prazo. Esse slide aqui, com trechos da encíclica Fratelli Tutti, resume a visão perfeitamente. De um lado, a ajuda financeira é o remédio, um socorro necessário, mas provisório para uma emergência. Só que do outro lado está o objetivo final, a verdadeira meta, criar condições para que a pessoa possa se reerguer e florescer por conta própria através de uma vida digna que é garantida pelo seu trabalho. Então, o ponto crucial é que o trabalho é muito mais do que um jeito de ganhar dinheiro. Ele é visto como uma parte essencial da dignidade humana, uma forma de participar da criação, de contribuir com a sociedade e de realizar o próprio potencial. Ser privado disso, bom, essa é a pior das pobrezas. Agora,
Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente começou com a dignidade humana, passou pela justiça e solidariedade, pelo destino universal dos bens e pelo papel do trabalho. Onde é que tudo isso nos leva? E essa citação de São Gregório Magno meio que fecha a conta. Se os bens do mundo são, em última instância, para todos, e se a dignidade de cada pessoa tem que ser garantida, então, prover o necessário para quem não tem não é um ato de generosidade, é um ato de restituição. É, na verdade, devolver algo que, por justiça, já pertence a eles. Então, resumindo nossos pontos principais para a gente não esquecer. O auxílio aos mais pobres é um dever de justiça. A propriedade privada não é intocável, ela tem uma função social. A ajuda com dinheiro é um remédio temporário. Para emergências, o objetivo final é sempre uma vida digna através do trabalho. E por fim, um ponto importante. A Igreja não vai dar uma fórmula pronta, um projeto de lei, mas ela oferece os princípios morais para que a sociedade encontre as melhores soluções. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Sabendo que a meta é equilibrar o socorro imediato com a criação de oportunidades reais e que a base de tudo é a justiça e a dignidade, como é que a gente pode, na prática, construir políticas e atitudes que realmente promovam um futuro mais justo para todo mundo? A questão fica em aberto.